Hoje nós vamos falar sobre as comunidades e como se faz um levantamento de espécies pertencentes a uma comunidade. E o grupo escolhido para se fazer essas observações foi a classe Insecta, né? Os insetos, ou insectos, que do latim se refere cortado, segmentado, é o mais diverso e mais abundante grupo de artrópodes existente. Já foram catalogadas mais espécies de insetos do que de todas as outras espécies de animais, ou melhor dizendo, de seres vivos em conjunto. O número total de espécies catalogadas de insetos é de aproximadamente 751 mil, enquanto o total de espécies de seres vivos catalogado encontra-se próximo a 1.400.000, ou seja, a representação dos insetos em relação à diversidade biológica do nosso planeta, ela é maior que 50%. A imagem que aparece aí para vocês, ela tenta ilustrar essa representatividade dos insetos em comparação aos outros seres vivos. Se você observa, a fatia desse gráfico pizza representada pelos insetos, ela é muito maior, aliás, não muito, mas ela é maior do que o restante, né, representado aí por todos os outros seres vivos. Então são 751 mil espécies de insetos contra, por exemplo, 281 mil espécies dos outros animais existentes. Contra, por exemplo, 248.400 espécies de plantas catalogadas. Contra 30.800 espécies de protozoários, 26.900 espécies de algas, 69 mil espécies de fungos, 4.800 espécies de monera, né, como as bactérias, por exemplo, e as 1.000 espécies de vírus conhecidas. Então, a representação dos insetos no contexto de biodiversidade é muito grande. E este é um dos motivos pelo qual essa classe, então, foi escolhida para o nosso trabalho. Mas friso que é um dos motivos, os demais comentaremos daqui a pouco. Já nessa imagem, nós temos uma representação das principais ordens que compõem os insetos em relação aos outros animais. Esse gráfico ele tem como objetivo ilustrar a diversidade animal do nosso planeta. E se você observar com atenção, o maior número representado aqui é de 290 mil espécies. Essas 290 mil espécies estão relacionadas a uma ordem de insetos chamado de coleópteros. Então, a ordem coleóptera, que é esta aqui, ela representa 290 mil espécies. Se você se lembrar do gráfico anterior, esse número é superior ao número total de animais catalogados hoje no nosso planeta. Ele é superior ao número total de plantas hoje catalogado em nosso planeta. Então, os coleópteros eles representam em diversidade de espécies um número muito maior do que a somatória de todos os outros animais que não insetos e a somatória de todas as plantas. Então, se você pega todas as plantas, o número de coleópteros é maior que ele. Se você pega todos os animais que não insetos, o número de coleópteros é maior do que ele também. Mas quem são esses coleópteros? Os coleópteros são os besouros. Então, a maior diversidade biológica que nós temos no nosso planeta se refere aos besouros. O segundo maior grupo aqui representado são os lepidópteros, com 112 mil espécies catalogadas até o momento. Quem são eles? As mariposas e as borboletas. Então, nós temos mais diversidade de mariposas e borboletas do que uma diversidade muito maior até do que de muitas espécies de animais, de muitos grupos, melhor dizendo, de animais. O outro grupo aqui representado por 103 mil espécies são os himenópteros. Os himenópteros são também conhecidos como insetos sociais. Aqui nós temos como ilustração a esse grupo as formigas. Então, além das formigas, também as abelhas são um exemplo de representantes de himenópteros. E alguns outros grupos com uma menor representação, mas nem por isso deixando de ser volumosa,
como é o caso dos dípteros, que seria então um grupo referente às moscas, e outros grupos com um número menor de indivíduos, mas também pertencentes à classe insecta, como os homonópteros e himenópteros, né? Há outras ordens menores de insetos que somadas geram aí o número de 65.500. E quando nos referimos aos outros animais que não são insetos, os artrópodes, que é o filo ao qual pertencem os insetos, ainda merece muita atenção, pois nos artrópodes nós temos uma representação de 73.400 aracnídeos, onde seus principais representantes são as aranhas e os escorpiões. E a somatória dos demais artrópodes seria algo aí próximo a 50.000 espécies. Ainda falando de invertebrados, aqui embaixo nós temos 50.000 espécies também representando, né, os moluscos, o filo Molusca, 12.000 espécies para nematóides e anelídeos, 12.200 espécies para plateumintos, os cordados, ou seja, os animais que dentro da escala evolutiva seriam os mais, digamos, complexos, né? Tem aí uma representação de pouco mais de 38.300, pois nesse número aqui foram retirados os mamíferos, com 4.000 espécies catalogadas. Se você parar para pensar, quando se fala em animal, na maioria das vezes, os animais que nos vêm à mente são mamíferos, são aves, são anfíbios, peixes, répteis. Raramente, num primeiro momento, você pensa no inseto. E esse grupo é o que tem a maior diversidade. Mais raramente ainda, você pensaria em um besouro. Se eu lhe dissesse, pense em um animal. Besouro talvez fosse uma das últimas opções que você estaria a pensar. E eles, os besouros, os coleópteros, são o grupo mais biodiversificado do nosso planeta, com o maior número de espécies representando-o. Bom, mas como então esses seres chegaram a esse ponto de classificação? Ou melhor dizendo, como os cientistas chegaram a esse ponto de classificação dos seres? Como eles são então classificados? Bem, inicialmente, nós temos de lembrar que existem ciências responsáveis por essa etapa, ou essa incumbência, né, melhor dizendo, da biologia. Dentre elas, uma ciência chamada taxonomia. A taxonomia é uma ciência proposta por Carl von Linné, ou Carolus Linnaeus, ou simplesmente Linneu, que era um cientista europeu, mais explicitamente ele era sueco, que no ano de 1758, ou seja, um pouco à frente da metade do século XVIII, propõe essa nova ciência. E qual que é o objetivo dela? Organizar um pouco da grande quantidade de seres vivos que naquela ocasião já estavam devidamente encontrados e catalogados, mas que ainda não se havia algo que os organizasse, que os colocasse de uma forma mais inteligente para se estudar. Então o Linneu ele propõe a classificação em níveis que ele chamou de táxons em relação ao nome dado à ciência. A taxonomia, então, ela tem como objetivo explorar a descrição morfológica do ser vivo, ou seja, Linneu propõe que uma descrição da anatomia externa, da morfologia do ser, seja um elemento de discriminação entre eles, ou seja, não haveria seres com as mesmas características no nosso planeta. Se você fizesse uma descrição minuciosa da morfologia externa do ser, você teria então uma condição única em que aquela espécie ela somente teria todas essas configurações, esses elementos que estariam compondo, melhor dizendo, a morfologia externa. Então, a taxonomia ela explora essa descrição da morfologia externa do indivíduo e ela nomencla, né, os indivíduos de acordo com níveis que ele chama de táxon. Quais níveis seriam esses? Bom,
seriam níveis de classificação que partiriam do mais específico. Então, a isso se deu o nome de espécie, quando você já chegou no limite da capacidade de descrição, quando não há mais detalhes ou outros indivíduos que teriam características similares, mas com algumas pequenas variações. Então, a isso se deu o nome de espécies. E o conjunto de espécies, ou seja, de grupos de indivíduos que compartilham muitas características, mas que possuem características diferentes, faria com que esses indivíduos fossem divididos em mais que um grupo, ou seja, em mais de uma espécie. E, consequentemente, haveria necessidade de nomenclar esse arranjo, esse agrupamento de espécies diferentes. E a ele, então, se deu o nome de gênero. Da mesma maneira, mais de um gênero é observado, e o conjunto de gêneros, por sua vez, formará a família. Da mesma maneira, um conjunto de famílias diferentes daria origem, então, às ordens, que, por sua vez, ordens distintas dariam origem às classes. O conjunto de classes, então, formaria os filos ou divisões, que, por sua vez, reunidos todos os filos de um determinado grupo, com algumas referidas características, dariam origem aos reinos, que seriam um táxon mais abrangente de um grupo que compartilha características em comum, mas que existem várias outras características que os tornam diferentes. Hoje, nós ainda temos uma classificação muito similar com o que foi proposto por Linneu, com algumas exceções no que se refere à evolução. Hoje, os modelos que levam em consideração a classificação dos seres vivos, além da classificação baseada nas ideias de Linneu, na descrição morfológica, ele também leva em conta uma outra ciência que surgiu, chamada filogenia. A filogenia é uma ciência que tem como característica estudar as linhas evolutivas dos grupos, relacionando-os a partir de graus de parentesco evolutivo. A filogenia, ela leva em conta as relações de parentesco evolutivo, então, entre os diferentes grupos de indivíduos, ou seja, é a história da descendência de um grupo de organismos em relação ao outro, levando em consideração seus ancestrais, que em algumas situações podem ser comuns, ou seja, um mesmo grupo de indivíduos, uma mesma espécie, pode, evolutivamente falando, com o passar do tempo, ter dado origem a uma diversidade de outras espécies que não têm mais todas as características comuns a essa primeira, que já tenham adquirido características próprias a partir de processos de mutação e adaptação. E, por fim, uma outra ciência que também leva em conta a classificação e que hoje é a mais falada a respeito de contexto de classificação de seres vivos, que é a sistemática. A sistemática, então, ela vai levar em conta as ideias propostas por Linneu na sua taxonomia, mas não deixando para trás a ideia, né, as caracterizações referentes à descendência, à história evolutiva da espécie, ou seja, é a taxonomia em compreensão à filogenia. A classificação, então, atual, ela é definida da seguinte maneira. Os níveis de organização são chamados ainda de táxons. E aí, eles, do mais abrangente ao mais específico, são colocados na seguinte ordem. Lembro aqui que essa ordem, ela se refere a animais, tá? Então, nós estamos trabalhando com a taxonomia dos animais, em razão de quê? Do nosso grupo de estudos ser a classe insecta, ok? Então, o táxon mais abrangente seria o táxon reino. Em seguida, ele daria origem aos seus filos, ou seja, aos táxons que o componheriam, né? Os filos, então, são formados por classes, as classes formadas por ordens, as ordens por famílias, as famílias por gênero e os gêneros por espécies. No entanto, esses 7 táxons aqui apresentados, eles são os principais, os mais conhecidos, os mais utilizados na classificação de qualquer ser vivo, inclusive dos nossos insetos. Mas, além deles, outros táxons podem surgir e eles, não por sua vez, são obrigatórios em uma classificação, mas são necessários em alguns casos.
Eles podem ser, por exemplo, o subfilo, a infraclasse, a superordem, a subordem, a superfamília, a subfamília, a subespécie. Ou seja, táxons se encontram intermediariamente entre outros, né? Nesse caso, esses 7 aí citados anteriormente.